Bom dia, Shalom. Nós vamos ler hoje Josué 13 a 15 e Salmos 56. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu, mas governado por 5 governantes filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Ascalon, o de Gate e o de Ecrom. Também a região dos Aveus. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara até os Sidônios, até Afeque, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até a Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios. Eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá a terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia a Aroer, à margem do rio Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse rio, incluindo todo o planalto de Medebá até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Hesbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Jesuritas e Maacatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Astarote e Edrei, que foi um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado posse das suas terras. Os israelitas, porém, não expulsaram os jesuritas nem os maacatitas, de modo que até hoje vivem no meio deles. A tribo de Levi, porém, não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como lhes tinha dito. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroé, que está à margem do rio Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse rio, e todo o planalto depois de Medebá, até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, incluindo Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedimote, Mefaate, Quiritaim, Sibma, Zeret-Saar, na montanha do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto, e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas Evi, Requem, Zul, Ur e Reba, aliado de Seom, que viviam naquela terra, além dos que foram mortos na guerra. Os israelitas mataram à espada o adivinho Balaão, filho de Beor, à fronteira da tribo de Ruben. Era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazé, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir, no Vale do Jordão. Incluía Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Sion, rei de Esbom, assim que o seu território abrangia a margem leste do Jordão até o mar Quinerete. Essa região, com as suas cidades e seus povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O território se estendia desde Maanaim,
e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair, em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade, e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Este foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Esta foi a herança que Moisés lhes deu quando estavam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, tribo de Levi. Porém, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes disseram. Estas foram as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão. Aos levitas, porém, não dera herança entre os demais, pois os filhos de José formavam as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidade onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, me jurou certamente que a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou, hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins. Por fim, a terra teve descanso de guerra. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta da terra do extremo sul do Mar Salgado, passava ao sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e subia até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Esta era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado, até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada na foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia, então, do vale de Acor até Debir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Ensemes, indo até En-Rogel. Depois subia pelo vale de Ben-Rinom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali, subia até o alto
da montanha, a oeste do vale de Inom, ao lado norte do vale de Refaim, do alto da montanha. A fronteira prosseguia até a fonte de Neftoá, seguia para as cidades do Monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat-Jearim. De Baalá fazia uma curva a oeste até o Monte Seir, prosseguia pela encosta norte do Monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semens e passava por Tímina. Depois, seguia pela encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o Monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram estas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados de acordo com seus clãs, conforme a ordem dada pelo Senhor. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Anak. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Anaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali subiu contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. Então Calebe disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou. Por isso, Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ele desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Dê-me um presente, respondeu. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Assim Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Neguebe, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnan, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Criote Esron, que é Azor, Amã, Semá, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Ijim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, eram 29 cidades, com os seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapuá, Enã, Zarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim e Gederá ou Gederotaim, ao todo 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adasa, Migdalgade, Dileã, Mispá, Joteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, ao todo 16 cidades com seus povoados. Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquzib e Maressa, ao todo 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com as suas vilas e os seus povoados. De Ecrom até o mar, tudo o que se encontrava próximo a Asdod, incluindo os seus povoados. Asdod com as suas vilas e os seus povoados, e Gaza com as suas vilas e os seus povoados, até o ribeiro do Egito, o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, que é Debir, Anabe, Extremo, Anim, Gozen, Olon e Gilo, ao todo 11 cidades com seus povoados. Árabe, Dumá, Ezan, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, ao todo 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão,
Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina, ao todo 10 cidades com os seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom, ao todo 6 cidades com seus povoados. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Mibsam, Cidade do Sal e Engedi, ao todo 6 cidades, com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Salmos 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo distorcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são para prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente com tais iniquidades? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está ao meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de ti na luz da vida. Glória a Deus. Obrigada, querida pastora Rúbia. Saudade de vocês. Avisa a gente quando vocês vierem para cá, hein? Glória a Deus, queridos. Que porção maravilhosa e novamente se alinha demais. Josué com Salmos. E aqui, pegando os Salmos, a gente vai falar um pouquinho sobre o Caleb, lá em Josué, mas pegando os Salmos aqui já com gancho, né? Davi, ele está expressando aqui a opressão que ele está vivendo, e o versículo que eu destaco nos Salmos aqui, ele fala assim: quando eu temer, confiarei em ti. Então, a gente vai ver nessa manhã, né, como a coragem aqui, ela está sendo emanada, está fluindo através aqui da palavra, né? E que essa fluidez que está vindo da palavra nesta manhã, ela venha nos impactar, ela venha nos contagiar, né? Para que a gente desfrute das grandes coisas que o Senhor tem para nós. Davi fala: quando eu temer, eu confiarei. Então, o medo, ele é real, né? O medo, ele é algo que pode se manifestar de várias formas, né? Numa incerteza econômica, pode se manifestar em problemas de saúde, relacionamentos difíceis, desafios espirituais. O medo, ele é algo real, né? E todos nós enfrentamos o medo. Só que esse versículo aqui em especial, esse salmo aqui, ele está nos convidando a gente reconhecer os medos, como Davi fala: quando eu tiver medo, né, ele reconhece aqui o medo de forma honesta, mas ele não permite que o medo defina a ação dele, né? Ele não permite que o medo paralise as ações dele ou as atitudes dele. Ao invés disso, nós somos chamados ao quê?
né? A gente ativar um gatilho de confiança. Quando eu temer, eu confiarei em ti. Pega isso, queridos. Que o seu coração, hoje essas palavras estejam escritas no seu coração. Quando eu temer, eu confiarei em ti. Que isso seja introduzido em ti como um gatilho. Quando eu temer, eu confiarei em ti. Porque assim a gente vai transformar as nossas experiências de medo em literalmente oportunidades para a gente poder exercer a nossa fé, para a gente experimentar da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. E Josué, no capítulo 14, ele vai trazer aqui um ato de bravura, né, e de coragem de Caleb. Então, deixa eu abrir aqui o versículo de Josué. No capítulo 13, né? Só para a gente fazer um contexto aqui, Josué já estava idoso, Caleb também, né? Mas ainda tinha terra para ser conquistada. E o Senhor, ele institui aqui a divisão, né, das terras. E lembrando que Levi não recebeu, né? A tribo de Levi não recebeu a terra, porque o Senhor era a herança da tribo de Levi. Olha, extraordinário, gente. Poderoso demais isso. E Josué 14 vai começar a distribuição em Canaã. E é nesse ponto aqui que a gente vai ver o que Caleb fez, né? A coragem dele é algo notável, é algo exemplar. E aí, nesse capítulo aqui, Caleb, apesar dele ter 85 anos, ele vai pedir para Josué a terra que Moisés tinha prometido para ele, né? E no capítulo 15 vai falar sobre a herança de Judá. Mas vamos aqui para focar em Caleb. Caleb, ele vai falar assim, ó, capítulo 14, versículo 12. Ele fala: Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, porque tu mesmo ouviste, naquele dia que estava ali os anaquins e os grandes e fortes da cidade. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como disse o Senhor. Aqui na NVI ela fala assim, numa outra versão aqui. Ah, tá, tem que voltar aqui, eu tô no 15. 14, 12. É interessante, né, que antes ele vai... Caleb está falando, né? Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos atrás que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. E ele fala assim: ainda estão tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tendo agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. E aí ele vai pedir, né, no versículo 12: dê-me, pois, a região montanhosa daquela ocasião que o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam em suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Queridos, olha que lição extraordinária que a gente vê aqui nesse trecho de Caleb, né? Para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui. Quando a gente volta a 45 anos atrás, antes desse momento, Caleb, quem era Caleb? Ele era um dos 12 espias enviados por Moisés para reconhecer a Terra Prometida. Lembra desse trecho? Né? Antes ali, né, bem antes da peregrinação no deserto, 45 anos, o povo era para ter entrado ali, após 11 dias de caminhada apenas, eles iam entrar em Canaã. Moisés manda os 12 espias para espiar as terras, enquanto 10 espias voltam aterrorizados, né, com os habitantes da terra, com os gigantes que tinham lá,
com as cidades fortificadas, especialmente os anaquins. Quem eram os anaquins? Anaquins eram gigantes, né? E aqui, esses 10 espias deixaram o medo influenciar nas ações e nas atitudes deles. Olha só, olha o contexto que Deus está liberando para nós hoje, né? Só que Caleb e Josué, eles trouxeram um relatório diferente dos outros. Eles trouxeram um relatório positivo, cheio de fé, né? De que o Senhor ia entregar aqueles gigantes como pão para eles, né? Então, naquele momento ali, por causa da fé, né, de Caleb e Josué, Moisés, ele promete para Caleb e ele fala assim, ó: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o que o Senhor, o meu Deus. Então, aqui, 45 anos atrás, Moisés promete que Caleb ia ter por herança aquela terra que ele tinha pisado, né? Quando ele foi lá espiar a terra. Agora, quem que era Caleb? De qual tribo era Caleb? Caleb, ele era da tribo de Judá. E olha que interessante, o nome dele em hebraico, né, ele tem 3 letrinhas aqui, que fica, na pronúncia fica Kalev, né, como se fosse um Vzinho no final aqui. E Lev, em hebraico, é coração, né, então Kalev. Então, o significado do nome dele é de todo o coração, ou como o coração. E é interessante, né? Porque o nome dele reflete aqui perfeitamente o caráter dele. De todo o coração, porque ele demonstra aqui uma fé inabalável desde o início. Desde o início. E aqui, nesse momento, ele está com 85 anos. E esse homem, gente, com 85 anos, ele declara: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Gente, olha que coisa extraordinária, que coisa mais linda, essa fé, esse vigor, essa ousadia. Ele fala assim, ó: qual era a minha força, então? A tal é agora ainda a minha força. Tanto para a guerra, né? Como para sair e entrar. Olha que tremendo. Então, essa terra aqui que ele está pedindo para Josué era uma terra na área montanhosa do território de Judá. Então, essa terra aqui que ele estava pedindo não era uma escolha aleatória, né? E que terra era essa? Era a terra de Hebrom. Hebrom. Qual a conexão de Hebrom? Hebrom era onde os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó haviam vivido e foram sepultados. Queridos, até os dias de hoje, lá em Israel, tem lá, né? O local ali, o túmulo lá, né? De Abraão, Isaque, Jacó, até os dias de hoje, tá lá, né? De Lia também, Rebeca, José, né? Então, aqui tinha um significado forte, né, para Caleb aqui. E essa terra, né, além de ser ali na localidade de Hebrom, ela também era habitada pelos anaquins. Então, quem que eram os anaquins? Os anaquins, eles eram gigantes. E eles eram descritos por causar terror, medo, né? Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Deus está falando, hein? Deus está falando nessa manhã. Eles eram ali conhecidos por causar terror foram eles que liberaram esse terror ali entre os outros 10 espias, que voltaram cheios de medo, né? Falando mal da terra, declarando palavras contrárias, palavras de derrota, né? Declarando que eles não iam conseguir. Cuidado com o que você fala com a sua boca. As palavras têm poder.
Cuidado com o que você declara, porque quando você está declarando sua incapacidade, quando você está declarando que você não consegue, quando você está declarando que tudo é muito difícil, tem gente que fala assim, tem gente que tem o costume de falar, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Em vez de falar que tá difícil, fala, Deus já me entregou. Tem alguém com o áudio aberto. Vou fechar aqui. Né? A gente precisa mudar a nossa forma de falar, porque quando você está declarando que está difícil, sabe o que você está dizendo? Você está menosprezando a força que Deus tem de te dar a vitória. Entende? A gente precisa ter uma nova perspectiva, queridos, daquilo que a gente fala, né? Da forma como a gente se move, porque não é, às vezes a gente desconecta, né, as coisas, a gente acha que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, as palavras têm poder. Se você fica declarando que tá difícil, que tá difícil, tá difícil, tá difícil, vai ficar difícil mesmo. Porque você tá tirando aqui o poder. Você tá menosprezando o poder que Deus liberou sobre a sua vida para você vencer os gigantes, eles são para todo mundo, não é só para você. Não é você que tem o privilégio, a exclusividade, né, como a última bolachinha do pacote, a ter os desafios, os problemas. Não, querido. Todo mundo, todos nós temos os nossos gigantes, temos os nossos desafios. A diferença está naquele que se apropria da palavra, que se apropria da vitória. Por quê? Porque conhece o Deus a quem serve, porque sabe que ele é muito maior, infinitamente maior, do que qualquer desafio, qualquer gigantezinho que aparece diante dele. Então é isso que a gente tem que manifestar, literalmente, na sua fala, na sua declaração, na sua visão. Tem gigante, você está vendo o gigante como pão, Deus vai me dar aquele ali como pão, eu vou comer ele como pão. Entendeu? Então é outro tipo de postura, outro tipo de fala. Então aqui, essa terra que ele estava pedindo era uma terra fértil, ela era uma terra estrategicamente importante. Caleb aqui, ele foi ousado, era algo difícil, era algo, né, que tinha que transpor gigante, ele com 85 anos, gente, vamos lá, 85 anos, hum, quantos anos você tem? Né? Ele com 85 anos pronto para guerra, e ele fala, ainda estou tão forte como há 45 anos atrás, e se o Senhor for comigo, eu os expulsarei, aqueles gigantes de lá. Tá pegando? Aleluia, ô glória, eu tô pegando tudo. Então, vamos lá, os anaquins aqui, né, deriva de Anak. Os anaquins, eles eram conhecidos aqui como uma força e um tamanho que era realmente de gigantes. O tamanho deles era intimidador, né? E o ponto aqui importante e tremendo é a fala de Caleb. Ele vai dizer aqui, ó, porventura, se o Senhor será comigo para expulsar, né? Expulsar. Então, aqui não está, ele não está gerando uma pergunta, né? Aqui não é uma dúvida, mas ele afirma com confiança, ele está expressando com certeza, com certeza. Então, a sua declaração, ela precisa expressar essa certeza de que o Senhor está contigo, certo? E o que acontece na história aqui que a gente leu, né? No capítulo 15, vai dizer para nós que Caleb, ele recebe Hebron e ele expulsa todos os filhos de Anak, né? Os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai. Então, ele cumpriu o que ele prometeu fazer, certo? Demonstrando que, né, que o Senhor, com a presença do Senhor, qualquer desafio pode ser superado, qualquer obstáculo pode ser superado. Então, Caleb, ele teve o quê? Uma perseverança, uma persistência. Olha só,
quando que foi que ele recebeu a promessa da terra? Ele tinha recebido a promessa dessa terra há 45 anos atrás. Às vezes a gente quer as coisas para ontem, né? A gente quer receber uma palavra, você quer para agora, você quer para logo. É tendencioso do ser humano. Mas a palavra mostra para nós que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E até nisso a gente tem que confiar. Até nisso a gente precisa entender que Deus sabe o tempo melhor. Esquece o teu tempo. Esquece o teu calendário. O calendário de Deus é perfeito. A hora dele é perfeita. Às vezes você não está pronto para receber o que você recebeu como promessa. Às vezes não é o momento, porque se você receber, pode ser que você se perca. Se você receber agora, pode ser que você se perca. Às vezes você não tem estrutura para receber aquilo que o Senhor te prometeu. Aguarda o tempo, porque ele sabe quando vai ser a hora perfeita de você receber. Então, Caleb espera 45 anos e ele nunca desistiu da promessa. Quando chega no tempo, quando chega na hora certa, né, ele vai, se posiciona para receber a promessa e ele recebe a promessa. Então, um detalhe que me chama muita atenção aqui é que Caleb, ele com 85 anos, né, ele não escolhe aqui descanso, comodidade, né, ele poderia, né, que pensa, né, ele, uma idade super avançada, ele não está pedindo conforto na sua velhice, né, mas ele sabe o que ele pede? Ele pede montanhas para conquistar, né? E ele vai declarando: se o Senhor será comigo para os expulsar. Então, ele vai escolher o desafio aqui mais difícil, confiando no poder do Senhor, né? Quando ele escolhe Hebron também, ele está valorizando a conexão com os patriarcas dele, né? Ele está valorizando aqui, ele sabia que era um território extremamente importante, era uma região que tinha uma graça, que tinha uma unção, que tinha um mover, né? Então, Caleb, ele reivindicou aqui uma herança física, e nós somos chamados, queridos, para reivindicar a nossa herança espiritual em Yeshua. E que nessa manhã, hoje, você seja envolvido, aleluia, por esse espírito de confiança, né? Que você venha não só essa manhã, ouvindo essa palavra, se encher de coragem, mas que isso seja uma realidade constante na sua vida. Que você cultive a cada desafio, né? É não se contentar, querido, com o conforto das planícies, mas buscar o desafio das montanhas, confiando que o Senhor vai estar com você, né? Que mesmo quando você enfrentar aí os anaquins, os gigantes, né, da sua jornada aí, que a fé perseverante, assim como Caleb, né, Caleb, de todo o coração, que essa fé seja assim em você, de todo o coração. Lembrando que não importa a tua idade, não importa a tua circunstância, não importa a tua situação, não importa o tamanho do gigante, o que importa, só importa uma coisa, é a confiança que você tem em Deus. Isso é o que determina a tua vitória. Isso é o que determina a tua vitória. Aleluia! Oh, que Shabat, hein? Shabat Hagadol Sameach. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. E à noite estamos juntos. Não perca essa palavra. Hoje nós vamos falar sobre Páscoa de uma forma profética que você nunca ouviu. Amém? Até logo mais. Shabbat Shalom. Bom dia.